Mas você acredita fielmente que um ano de ministério é o suficiente para você olhar e falar, tá com caráter transformado, tá preparado, tá vocacionado no lugar certo, tá posicionado naquilo que Deus chamou. Os discípulos, eles foram chamados, caminharam com Jesus pelo menos 3 anos, e no final, quando Jesus é preso, todos os 12 tomam a bomba na prova, foram reprovados todos eles. Meu menino um dia desse me perguntou: "Pai, e se Jesus não viesse, como a gente faria?" Eu falei com ele: "Se Jesus não viesse, não morresse por nós, não teria salvação, porque não há salvação fora de Cristo. Todos foram destituídos da glória de Deus", Romanos 3:23. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o 8º episódio do Essência da Liderança. Esse podcast fala de liderança, fala da palavra de Deus e o principal objetivo é trazer luz para a sua liderança, a luz da palavra. Estamos com um convidado muito especial, Pastor Dantas, escritor, pastor e um homem de Deus e que tem um ensinamento muito grande para poder passar para a gente hoje. Fique à vontade, pastor. Quero, antes de mais nada, agradecer, né, o convite, por estar aqui com Para vocês, mim é uma honra. nesse momento especial. E criei expectativas ímpares, né, para estar aqui nessa conversa. Já ganhei minha xícara, tá aqui. E vamos lá, para esse bate-papo que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Um bate-papo que mora no meu coração. Eu amo falar de liderança. Glória a Você não Deus. tem noção o quanto que quando isso começou a nascer no meu coração, foi através também do personagem central que nós vamos trazer hoje, que é Moisés, né? E este episódio traz um tema que é um líder preparado antes de receber a missão. Pastor também tem aí uma bagagem, né, muito interessante para trazer para gente acerca da liderança e o ensinamento também, porque está escrevendo um livro, né, pastor? É, E quando nós conversamos e ajustamos, né, o que falaríamos sobre, meu coração se encheu mais ainda e eu também fiquei glória a ansiosa, Deus. podia chegar. Estamos aqui. Pastor, é, me conta sobre a liderança de Moisés na sua visão. Então, pastora Juliana, Juliana. esse não é pastora, não? Não, não sou. Eita, Diaconisa Juliana. diaconisa Juliana. Líder na igreja, né? Líder, isso. Liderança na igreja Liderança na na igreja. expectativa, na perspectiva do ensino. Exatamente. Olha, para mim, um dos maiores líderes, não só para mim, né? Na história da humanidade, na história bíblica, na história de Israel, um dos maiores líderes que foi erguido pelo Senhor na terra é a liderança de Moisés. Mas quando nós começamos ali no nascimento, no desenvolvimento, no crescimento dele, que é essa primeira etapa da sua vida, que é dividida em três, primeira etapa de 40, nós vemos as fragilidades, Muitas. a ansiedade, nós vemos o cuidado de Deus nos primeiros momentos com sua mãe Joquebede, a estratégia que o Senhor deu, a forma que o Senhor guardou, a lei que tinha. Então, assim, o agir de Deus para poder guardar Moisés foi algo sobrenatural. Agora, Moisés, com 40 anos de idade, ele pensa estar pronto porque ele tem uma promessa. Encontra com seus irmãos, um egípcio está maltratando seus irmãos, ele mata o egípcio em terra e vai embora para casa. No outro dia ele volta e o texto vai dizer assim, ó, é, é, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão está pregando, Estevão diz, e pensando Moisés que eles entenderiam que ele seria líder e juiz sobre eles, foi até os seus irmãos. Ele encontra os seus irmãos brigando entre eles, ele quer apartar dessa vez de uma forma pacífica, né? E eles vão dizer: quem levantou você como governante e juiz entre nós? Aí passa um filme na cabeça da gente. E
A gente que trabalha com liderança dentro da igreja, a gente sabe que intenção não é o suficiente. Não. Não é verdade? Moisés, ele, quando comete esse assassinato, ele teve a melhor das intenções. Ele quis proteger, Isso, isso. O né? sangue, seus irmãos falou mais alto, né? Que É, proteger eu aqueles que vejo querem seu aí, sangue. eu vejo a identidade, né, sendo revelada, porque ele é um homem preparado para tudo, com tudo e para tudo, né? Ele foi criado na ciência do Egito. Ele aprende tudo sobre a ciência do Egito. Então, o homem teve uma preparação gigantesca. E quando ele descobre a real identidade dele, ele sente um vazio muito grande a ponto de não parar e receber a orientação de Deus para o momento certo. Ele simplesmente imagina que era o momento, que era a hora de Isso. fazer algo. Ele sente, ele pensa. E talvez ele não tenha ido com aquela vaidade. A gente sabe que aí é onde a gente entra com a intenção, né? De boas intenções o inferno tá cheio, né? Assim como o mundo fala, que de Sim. boas intenções o inferno tá cheio. Agora, ele realmente não tenha ido com essa vaidade, agora eu sou o libertador, eu vou lá, eu vou matar e vamos fazer. Não, não pode de jeito nenhum. Ele tenta se posicionar, ele não vai para tentar se posicionar. É porque de fato nasceu no coração dele uma compaixão ali em defender o irmão. Sim. Olha, o aspecto que traz esse primeiro momento de Moisés é algo que a gente precisa pensar muito sobre isso. É que Moisés, quando Estevão prega, essa palavra me chama muita atenção. E pensando Moisés que eles entenderiam. Na verdade, quando o Senhor te chama para alguma coisa, o primeiro a entender o propósito de Deus não tem que ser eles, tem que ser você. É, Porque o Senhor trabalha de dentro para fora. Não são as pessoas que têm que olhar para você e dizer assim: ah, você ensina bem, você prega bem, aí você vai se encaixar aqui. Não. É você que tem que ter convicção do chamado. E esse chamado não vem de você, vem do Senhor. Então não são as pessoas que entendem o seu chamado. É você que compreende que Deus te chamou e executa aquilo conforme as promessas e o tempo de Deus. como que você vê isso hoje na igreja do Senhor hoje? Precipitação. E às vezes, algumas pessoas, por ter uma boa voz, colocam logo ela no louvor. Ah, por ser alguém que lê bem e expressa bem em público, ah, não, esse é ministro da palavra. E não é pelos nossos talentos naturais que o chamado é desenvolvido. O chamado é desenvolvido pela vontade do Senhor. Quantas pessoas começaram cantando e no meio do percurso descobriu que não era o louvor, era a ministração da palavra ou o ensino dela? É, Quantas pessoas começaram pregando, por quê? Porque viu alguém, gostou, foi chamando a atenção, aquela pessoa pregando, cantando, falou, não, eu quero aquilo. Por alguma coisa que chamou a atenção. Mas se a gente entender que o chamado vem de Deus e esperar a direção do Senhor dentro daquilo que Ele já preparou para nós, você não vai esperar alguém ou pensar que alguém reconheça o seu que alguém chamado. reconheça. Você já executa a vontade de Deus no Exatamente. tempo que ele te revela ela, né? Aí é esperar o tempo, né, O meu irmão? tempo. Porque E muitos ficam impacientes do tempo e acabam, mesmo com boas intenções, precipitando, assumindo cargos, ungindo sim, pessoas. Isso é algo que mexe muito comigo, viu, o pastor Dantas? Eu vejo muitas igrejas, né? A igreja, ela é do Senhor, ela não é dos pastores, a igreja, o corpo, ela é do Senhor. E eu vejo quem tem o cuidado, deveria pelo menos ter o cuidado de conduzir essas pessoas, de liderar essas pessoas, atropelando muito, mesmo que com boa intenção. E levantando líderes sem preparação, por exemplo, sem formar, sem tratar, sem preparar, entende? Aí você olha para Moisés, Deus levanta ele, Deus chama ele, Deus faz, nasce no coração. Mas leva quantos anos essa preparação? 80. Pelo menos 80 anos.
E o propósito é muito além de E tirar o povo do Egito. detalhe, nesse período dessa preparação de 80 anos, aí vamos falar, a gente não vai viver 80 anos para ser levantado, para ter essa preparação, essa capacitação. Mas você acredita fielmente que um ano de ministério é o suficiente para você olhar e falar, tá com caráter transformado, tá preparado, tá vocacionado no lugar certo, tá posicionado naquilo que Deus chamou? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de reconhecer isso e ajudá-las, as outras pessoas, a se posicionar no lugar certo que Deus chama? Olha, não tem, pelo menos eu não vejo na Bíblia Sagrada um tempo determinado. Quanto tempo precisa para alguém estar preparado para poder executar? Mas, se a gente for pensar na vida de Moisés, viveu 120 anos. Ah, mas nós não vivemos esse período, esse tempo de vida, essa longevidade de vida já não nos alcança. Mas 2/3 da vida dele foi de preparação. Então, se a gente pega, em vez de calcular a idade de Moisés e pegar partes da sua vida, vamos dar um exemplo, outro exemplo claro. Os discípulos, eles foram chamados, caminharam com Jesus pelo menos 3 anos, né? Uma média de 3 anos a 3 anos e meio. E no final, quando Jesus é preso, todos os 12 tomam a bomba na prova. Foram reprovados, todos eles. Aí Jesus ressuscita dentre os mortos e precisa buscá-los, porque eles estão desorientados. Eles não sabem o que fazer. Já é o 3º dia e eles não têm nenhuma ação daquilo que foi pregado durante 3 anos. Aí depois que o Espírito Santo vem sobre eles, em Atos Apóstolos, capítulo de número 2, a coisa flui de uma forma tremenda. Então a preparação dos discípulos, pelo menos 3 anos. A preparação de Paulo. Só no deserto das Arábias ele ficou cerca de 3 anos. A preparação da vida dele toda para poder executar, e nós estamos falando de alguém que era fariseu. É. Alguém preparado na Torá, alguém preparado para liderar diante dos costumes mosaicos da lei de Israel. Mesmo assim, depois que ele encontra com Jesus em Atos 9, ele quer imediatamente pregar a palavra, mas o Senhor o esconde e prepara ele a ponto depois de tempos depois ele Você acha falar que com a igreja de se Corinto. Jesus não tivesse escondido ele tinha ido, né? Ah, não, ele foi. Afoito. Ele foi. Ele tinha Ele começou a pregar imediatamente. trabalhar, ele tinha Ele encontrou com Jesus, é atropelado. batizado no Espírito Santo, é batizado nas águas, e ele imediatamente começa a pregar. Por isso que ele tem que fugir dentro de um cesto escondido pela porta dos fundos. Que ele começou a pregar imediatamente. O Senhor pega, o recolhe, o esconde, e lá na frente o Barnabé que vai dar para ele a oportunidade. É. Porque os discípulos estão com medo dele, a igreja está com medo dele. Todo mundo tinha Agora medo o povo que aplaudia ele por perseguir a igreja também quer matá-lo. Ele sofre 2 perseguições Então, aí, né? Interna e o externa. tempo de preparação é necessário. Necessário. E o tempo de assentar para ouvir, de estudar, de papilar, é necessário. Não pode pular essa etapa. Eu vejo que as pessoas se apegam à ideia de que Deus capacita, tá? Só que essa parte essa capacitação, esse treinamento, Deus não sai do trono dele para fazer isso aqui na Terra com a gente, não. É esse período, é essa vivência, são essas experiências e essa oportunidade de um acompanhar o outro que é um treinamento. Então, Deus unge. Deus unge na vocação, Deus unge no chamado. A unção, ela vem de Deus. Sim. Eu vejo isso com Moisés. Moisés, ele foi preparado, né, pelo o governo egípcio. Ele foi criado para ser o quê? O sucessor de Ramsés. Então, ele foi criado para ser um líder, um grande líder, um excelente líder. Pela mão do homem, né? Aquele governo ali, aquela família. Agora, a unção vem depois. Durante muito tempo,
a igreja pentecostal, vamos dizer no Brasil, foi fazer a obra de Deus de uma forma, e fez a obra de Deus de uma forma poderosa. Deus usou de uma forma grandiosa os nossos irmãos nas gerações passadas, com dons espirituais, com sinais e prodígios. Porque grande parte dos nossos irmãos, eles não tinham acesso a conhecimento. Eu falo praticamente para a igreja pentecostal nessa hora. E durante muitos anos, até a geração passada, há 30, 40 anos atrás, tínhamos essa questão. O Senhor capacita, né? É o Senhor que faz. E pouco se estudava, pouco se lia. Se você pegar os comentários bíblicos, as maiores enciclopédias, os comentaristas, grande parte deles não são pentecostais. Uhum. Participei na nossa igreja de um fórum de teologia pentecostal. Que legal. Maravilhoso. Assembleia de Deus de Betim, lá na sede. Aí foi levado lá os professores de teologia pentecostal e trouxe os ensinamentos. E quando tem líderes com o entendimento pentecostal, com o entendimento da palavra, que não é só apenas orar que o Espírito Santo de Deus vai fazer, que tem que estudar, aí eu falo, opa, pera lá. Então quer dizer que tem alguém na ponta, tem alguém que escreve, tem alguém que desenvolve estudo, tem alguém para poder refutar alguns pensamentos teológicos que não condiz com os nossos pensamentos teológicos pentecostal, que tem base na palavra. Então, nós precisamos de alguém que estude, que se prepare, que se dedique. Não é apenas abrir a boca que o Espírito Santo vai falar. Eu acredito muito que a igreja pentecostal, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem aberto os olhos em relação ao estudo. O que Moisés fez nos seus primeiros 40 anos. Timóteo diz, Estevão, melhor dizendo, diz que Moisés era preparado em toda a ciência no Egito. Toda a ciência. Então ele... Charles Swindoll diz que ele era matemático, astrólogo, líder de guerra, preparado. Era um homem extremamente preparado para governar. Aí Deus pega as suas habilidades, leva ele permite que ele vá para o deserto, mais 40 anos, o Senhor pega todo esse ensinamento de 80 anos e executa E em ele obra. começa a executar. Então, teve um tempo de formação e um tempo de estágio probatório, vamos falar Isso. assim. Ele foi estagiar num lugar muito bom chamado deserto. Me conta aí. E lá ele teve uma experiência fantástica, né, com Deus. Experiências tremendas. Deserto de Midian. Ele aprende na prática a geografia, porque ele vai precisar daquilo mais tarde. Ele aprende tudo. Ele precisa de direcionar. E Moisés agora, nós percebemos que ele é um homem manso, tranquilo, cuida de ovelhas do seu sogro Jetro. E 80 anos depois, o Senhor o aparece. E ele se assusta porque ele conhece aquela região e sabe que a sarça pegava fogo. Mas não se consumir é que chama a atenção. Então ele conhecia, o conhecimento empírico daquela área. E o Senhor começa a falar com ele, usando as habilidades que ele tinha, mas agora na direção e no tempo de Deus. O preparo é necessário, mas a direção sempre é de Deus. E eu acho não, tenho certeza absoluta, que a unção, a chamada, né, essa unção que nós recebemos da parte de Deus, é quando nós, de fato, estamos recebendo a direção dele. Assim. Eu acho que é ali que é a unção. Aí você vê que, ali que você a fala sua preparação assim, é importante, é ali mas que você não fala assim, olha, eu estou sendo ungida. Você é o quê? Você é pastora? Não, eu sou diaconisa. Porque eu sei onde está a minha unção. A minha unção está em servir o meu ministério. Eu amo olhar todos os detalhes que precisam ser observados. Todos. Não deixe passar de liso, nada. E manter tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita ordem.
que é um ministério, né, de cuidado, de servir à mesa, de pôr à mesa, Sim. de cuidar das pessoas. Mas sei também naquilo que Deus me vocacionou, que é cuidar de pessoas, chamar pessoas, liderar pessoas, que é ensinar as pessoas, principalmente a palavra de Deus. Então, aí, mas quando é que tá o momento certo que você sabe assim, ó, eu fui ungida diaconisa há quantos anos? Deixa eu lembrar aqui. Tem muitos anos. Tem muitos anos. 12 anos. 12 anos eu recebi a unção. Para mim, hoje, com o amadurecimento espiritual que eu tenho, aquela unção não serviu, não valeu. Não era, não tinha nem necessidade. Desperdiçou tempo. Olha. Por quê? Porque eu entendo hoje que a unção, ela vem dessa minha construção, dessa minha preparação e o momento em que Deus, que eu sei ouvir. Hoje eu sei ouvir a voz de Deus. Quando eu recebi a unção, eu não sabia. Hoje eu sei ouvir a voz de Deus. Hoje eu sei ouvir, ó, precisa posicionar alguém aqui. Precisa fazer isso aqui dentro da igreja. A igreja está precisando desse rumo. A sua pastora está precisando que você seja a base ali aqui. O seu irmão precisa de uma palavra ali. A sua casa precisa ser conduzida dessa forma. Então, eu sei, hoje eu consigo ouvir a voz de Deus. Isso, para mim, é unção que vem de Deus. O Senhor, ele tem as formas de trabalhar. E as formas de trabalhar do Senhor é N formas. A igreja precisava de diácono para poder distribuir donativos, porque os apóstolos entendiam que estavam gastando tempo demais distribuindo donativos, e eles entendiam que eles tinham um compromisso principal de ministrar a palavra. Eles levantam diáconos, diaconia, para servir, né? Uhum. E entre eles, Estevão. Eu voto em Estevão. Estevão foi levantado como diácono, e diácono é para servir, para distribuir o donativo. Mas independente quem seja que é levantado na igreja, todos nós temos algo em comum. Se você é do diaconato, se você é evangelista, se você é pastor, se você é do louvor, não importa o lugar. Nós temos algo em comum: ministrar a palavra na direção de Deus. Na direção de Deus. Os 2 primeiros homens cheios do Espírito Santo de Deus na Bíblia não foram homens que estavam na ponta. Moisés era o líder do projeto todo. Mas o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo é o Bezalel. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para poder fazer o tabernáculo e todos os utensílios conforme a direção de Deus. Então quer dizer que o Senhor derrama sobre nós a unção e a graça também para estar atrás dos bastidores, para executar atrás dos bastidores. E a grande parte das pessoas acham que fazer a obra de Deus é só estar em cima do altar, na performance, ministrando ou louvando. E não é. Paulo, ele vai dizer que nós somos um corpo com vários membros. E Cristo é o cabeça. Então, entendemos da preparação e precisa ser preparado mesmo. Independente qual seja a direção de Deus no seu ministério, a preparação ela vem na palavra. Para cantar tem que ter palavra, para pregar tem que ter palavra, para ensinar tem que ter palavra, para servir como diácono tem que ter palavra. Está na palavra, toda a direção está nas Escrituras. E ser cheio do Espírito Santo é necessário para executar qual que for o chamado que o Senhor tem. Se não tiver cheio do Espírito Santo, se você não for capaz de ouvir a voz de Deus, vamos voltar lá no começo. Vamos voltar lá no começo lá do chamado de Moisés. Não dá. Quando ele fala, e pensando Moisés que eles entenderiam que ele era chamado para os libertar. Não adianta a gente ter um chamado e executar fora do tempo, fora da direção, fora da ordem. O Senhor tem um chamado com alguém, se prepare. Tinha um jovem próximo de casa, que esse jovem, ele se distanciou da presença do Senhor umas 3 ou 4 vezes. E na última vez, ele voltou com aquele gasto todo de sempre.
querendo pregar, indo lá nos meninos lá do tráfico, falando de Jesus, e todo mundo vendo, ó, que bênção, ele está fazendo a obra. Eu vim até ele e falei com ele assim, olha, se esconde, não prega para ninguém. Entra para dentro da sua casa e ora. Busca, estuda, prepara, se afaste, se separe. Porque não dá para você pregar agora. Você já tentou fazer isso 3 vezes e deu errado. Se esconda em Deus. A hora vai chegar. A hora de fazer a obra do Senhor, o dia que você sonha e deseja, vai chegar. Mas se você não tiver uma estrutura e cheio do Espírito Santo, vai cair de novo. E não tem como buscar essa estrutura em Deus aberto a as pessoas de fora. Porque a gente recebe muita interferência espiritual ou não, não importa. A gente vai receber. E nunca que quando a gente está fora do direcionamento de Deus, a gente não tem como. Temos o péssimo hábito de estragar aquilo que era para ser perfeito. Aquilo que era para ser perfeito, o ser humano, sem a direção de Deus, ele tem a capacidade de estragar. E eu falo assim, porque a minha visão de liderança, a minha visão, a minha concepção, ela é minha, uma revelação que Deus colocou no meu coração para mim, em um ponto específico, mas dentro da palavra. Nós precisamos ver todos necessitados, todos nós, todos os dias. E nunca vai acabar a necessidade de aprender a palavra de Deus. Nunca vai acabar. Quanto mais você aprende, mais você descobre que você menos sabe. A verdade é essa. Você fala, nossa, não sabe de nada. Aí Deus vai te revela uma nova. Entende? A fonte, ela é inesgotável. E aí as pessoas, quando recebem um pouquinho da parte de Deus, que seja só uma chamada, só uma revelação assim, ó, do que ele pode, atropela. Não é verdade? Pela ansiedade, por vários querer antecipar o processo. E será que agora é uma pergunta que eu vou fazer para um pastor? Porque talvez, né, vamos falar assim, com a sua visão, eu não sei se você pastoreia a igreja levando o rebanho. Não, não. Não, né? Não. Mas eu acredito que possa responder ainda com revelação de Deus aí. Esse pastor, ele tá tão afoito querendo que a igreja cresça em número, em quantidade, e por isso ele deixa de preparar para poder levantar essas pessoas. Isso é uma coisa que fica sempre batendo na minha cabeça, não entra. Veja bem, eu tenho como falar de uma forma, num todo, não específico, pontual. A obra do Senhor, independente do tamanho que a igreja seja, sempre vai estar carente de manutenção. Sempre vai. O Senhor, ele disse, orais, pois, ao Pai para que envie obreiros à seara, porque a seara é grande e poucos os trabalhadores. Eu congrego uma igreja que é uma igreja muito grande. A Assembleia de Deus de Betim deve ter cerca de 12 mil membros, né? Pastoreado pelo pastor Neemias. E quando alguém vê de fora, olha e diz assim, nossa, que maravilha. Tem muita gente para trabalhar. Mas tem pastores lá que dirigem 2, 3 igrejas. Porque falta trabalhadores. Falta mesmo. Falta quem faz. E eu estou falando isso de uma forma geral. Eu sempre observo o pastor levantando um, chamando o outro, conversando com o outro, na direção de Deus, para os irmãos estar sempre cuidando ao Senhor. E tem que ser com zelo, não pode ser qualquer irmão, não pode ser qualquer pessoa. Tem que estar dentro da característica, dentro dos padrões bíblicos, dentro dos conceitos que a Assembleia de Deus tem, no caso da nossa igreja. Agora vamos falar da congregação, congrego na sede. O pastor Ricardo está lá. O pastor Ricardo é o pastor local da sede, segundo o vice-presidente da igreja. A igreja tem muita gente. Falta trabalhadores. Falta trabalhadores. Você acha, então, que essa é por isso que a maioria acaba porque, na verdade, atropelando os processos? E nos dias de hoje,
estava dando aula para um grupo de adolescentes e eu fiz a pergunta para eles: o que vocês querem ser quando crescer? Aí um falou: engenheiro, arquiteto, eu quero ser jogador de futebol, Aí eu falei: deixa eu melhorar a pergunta então. Qual é o ministério que vocês querem quando tiverem apto a exercer? A sala deu um silêncio. Ninguém quer. E aquilo me preocupou. Porque nós estávamos falando de adolescentes que estão sendo preparados para poder executar a obra daqui a pouquinho, né? Isso já tem alguns anos que isso aconteceu, mas isso ficou na minha cabeça. Esses adolescentes que eu perguntei alguns anos atrás já são jovens e adultos. Boa parte deles não tem ministério. Ai, Boa parte deles não estão executando uma obra. Você entende isso? Então, nós estamos numa geração que viu uma geração passada gastar a sua vida na obra, financeiramente falando, não foi tão positivo, boa parte. E hoje nós estamos na era pós-moderna, onde a tecnologia está diante de nós e muitos adolescentes ganham milhões nas redes sociais. Muitos jovens ganham milhões nas redes sociais. E entregar a vida para Cristo não é ganhar, é perder. É o que nós estávamos conversando. Sucesso, fama, dinheiro, pode acontecer com o ministério? Sim, pode. Mas esse não é o principal foco. Então, quem quer fazer a obra de Deus, às vezes é colocado para executar, vamos dizer que um pouco antes da hora, e amadurece executando mesmo, porque falta trabalhadores. Isso é uma certeza. E eu acredito que sempre vai faltar. E quando tem muitos trabalhadores e esse líder não tem a noção de que tem e pode fazer uso deles ali, né? Moisés também, ele precisa de uma ajuda, né? Porque na Ai, ele verdade, precisa, né, de alguém que ele não tava vendo, ele tava... sim, tudo o que acontecia em Israel, eles iam até Moisés e Moisés consultava o Senhor. Até o seu sogro falar com ele: olha, você tem que dividir esse carro, você não vai dar conta não. Aí divide daquilo que ele tem com os líderes, os príncipes, né? Que agora o povo, em vez de procurar Moisés para tudo, foi dividido entre eles. A gente vê aí nascendo uma gestão aí de pessoas, né? Uma gestão excelente, que deu ouvido para o Excelente. seu sogro Geda e a coisa Ele aconteceu. começa Mas a igreja tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo para mundo. todo mundo. Quem quiser trabalhar tem obra para fazer dia e noite. Igreja não se faz sozinho, né, pastor? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Igreja tem que ser feita, e no mínimo de 3 em 3. No mínimo. No mínimo. Nós somos membros. Há uma expressão, e biblicamente dizendo errada, que nós somos igreja. Não. Eu sou membro. Você é membro. Juntos somos uma igreja. somos igreja. Porque isso Aviso dá para os vazão. desigrejados, viu? Você sentado no seu sofá, você não é igreja. Você é membro. E Você membro é um fora membro. do corpo não dá Membro certo, não. fora do corpo morre. Precisa do corpo para correr sangue. Exatamente. Membro fora do corpo não dá certo. Morre. Morre. Entra em decomposição. Morre. E muito rápido. E muito rápido. Muito rápido. Agora vamos voltar ali em Moisés. Bora. Moisés guiando esse povo no deserto, ouvindo a voz de Deus. Um povo que murmurava, que reclamava. Mas um povo também que teve o favor de Deus, né? Eu vejo assim, eles tiveram o favor de Deus e nem se deram conta. As coisas estão acontecendo de uma forma tão poderosa e o Senhor está colocando em prática uma grande promessa. E quando a gente olha para a liderança de Moisés só para Israel, a gente tem uma perspectiva. Quando nós olhamos para a liderança de Moisés para Israel, que vai desaguar no Calvário, a perspectiva muda. Muda. Porque a liderança de Moisés para Israel não é só para Israel.
É para cumprir o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É para cumprir o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 12 para Abraão, né? Dizendo que ele seria uma bênção e todas as famílias na terra seriam abençoadas nele. É para executar, colocar em prática. Porque Israel, ou os hebreus até então, é a base do povo que vai gerar o Messias. É. E Moisés, eu foi um líder tão extraordinário que até hoje Israel, o povo judeu, enxerga Moisés como o líder dos líderes, Assim, por certo, é um dos maiores um líderes dos da maiores história de líderes Israel. da Sim, história e que fato. praticamente assim fundou a nação. Ele Exatamente. criou o país, ele conseguiu organizar Trouxe a lei moral, um ética, país, espiritual. exatamente, Isso. tudo. E a forma, e o texto que eu acho maravilhoso aqui, em Êxodo 25, versículo 8, é quando, o 8 e o 9, é quando o Senhor diz a Moisés que é para poder avisar para o povo que ele quer habitar Eita, no meio do povo. É aqui no capítulo 25 que o Senhor dá no coração de Moisés a instrução, começa da instrução para Moisés o tabernáculo. É por isso que quando eu falo sobre a questão da liderança de Moisés para o povo de Israel, olhando só para o povo de Israel, dá até ira no nosso coração, né? De tanto que aquele povo é de dura tinha cerviz, oportunidade. oportunidade zenes, querendo pepino, cebola, voltar para trás, o tempo inteiro querendo voltar. Mas o Senhor estava trazendo uma coluna, o Senhor estava fazendo daquele povo uma nação para mostrar a redenção, remissão, justificação, purificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí, quando a gente vê nessa perspectiva, a gente até entende todo o processo que acontece. Conta pra gente aí sobre esse caminho, essa trajetória aí do tabernáculo, essa construção do tabernáculo. Moisés recebe essa grande revelação no coração quando ele está no monte. Dessa revelação até a execução da primeira vez que o tabernáculo é montado, dá-se em aproximadamente 9 meses, dentro dos contextos bíblicos. E o Senhor dá a direção de tudo. Tudo. De coisas grandes, maravilhosas, como a arca, que é o principal utensílio dentro do tabernáculo, simbolizando Cristo em todos os Tudo. aspectos. Da madeira Da madeira de ao acácia, ouro, o ouro coberto por dentro e por fora. a vara de Arão lá dentro. Aí vem a Tudo, vara de tudo, Arão, tudo, vem tudo, a tudo. porção de O maná no maná, pote de ouro, as tábuas da lei, as tudo tábuas apontando da para lei, Cristo. A construção da arca apontando para Cristo, o propiciatório que era feito de ouro maciço apontando para Cristo, a humanidade perfeita, a divindade, a humanidade coberta com ouro. Então, assim, o tabernáculo, em todos os aspectos que você possa imaginar nele, aponta para aponta para Jesus. Jesus. A prata, a redenção, o bronze, a justificação, os tecidos de linho fino, a purificação e santidade, a porta que é apontada para o nascer do sol, é o único acesso do tabernáculo. O nascer do sol é onde Jesus nasce, ele é o princípio, ele é o começo, ele é o único acesso. O pátio, lugar santo, lugar santíssimo, tudo Tudo. aponta para Cristo. E pelo menos uma vez ao ano. O sacrifício acontecia todos os dias, né? Começava de manhã o primeiro sacrifício e o último à tarde. Mas pelo menos uma vez no ano tinha um especial, que era o sacrifício da expiação, da purificação. É o que João vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 14. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se por um homem o pecado entrou, por um homem, segundo Adão, Paulo diz em Coríntios que vai sair. Então, o processo do tabernáculo que o Senhor coloca no coração de Moisés é apontando para a redenção do homem. É o que o Senhor prometeu em Gênesis 3,15. É a redenção, é a promessa da redenção.
Da semente da mulher vai nascer. É a promessa que Cristo vai vir. E é por isso que esse povo é tão importante. É a liderança servidora em foco, assim, né, agindo, atuando, nascendo, se manifestando. Eu falo, poucas pessoas conhecem sobre liderança servidora. A liderança servidora é o modelo da pessoa de Cristo. É o próprio Deus servindo, e ele nos serve com a presença dele o tempo todo ali. O tabernáculo ele tem os seus utensílios. Eu fico maravilhado. O tabernáculo tem os seus utensílios e essa questão de servir, a bacia de bronze polida é aonde se lavava, se purificava. Uhum. Entrava-se pela porta, o sacerdote lavava-se e depois voltava para o altar de bronze e fazia o seu sacrifício. E quando Jesus ele manda os discípulos assentarem, coloca a toalha no seu colo para lavar os pés dos discípulos, ele estava mostrando que o líder não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para servir. A maior obra de um líder é servir. E isso muda a perspectiva de visão de muita gente. Porque grande parte dos líderes querem ser servidos. Exatamente. Só que a Bíblia diz que maior é quem serve. Maior é quem serve. Então, se alguém está O querendo menos aparecer é na mais. igreja, se alguém está querendo se destacar na igreja, se você quer ser destaque na sua congregação, sirva. Sirva. Esse é o foco do evangelho. Esse é o foco do evangelho. E Deus ele mostra, ele tudo aponta. Vamos falar da arca? Uhum. Ai, vamos falar da arca. Bora lá. Eu amo também, porque a arca, nós fizemos um estudo, uma capacitação com uma turminha lá na igreja. E eu falei, Deus me deu uma estratégia. Eu falei, como que eu posso fazer, Senhor, para mostrar que é necessário a presença do Senhor na vida desse povo, despertar. E ao mesmo tempo, capacitar. E aí, vamos para a arca. E seguindo o trajetório da arca, fizemos um estudo muito bacana sobre a saga da arca. A saga? Gente, nós vimos tantas lideranças, tantos erros, tantos acertos, tantos por onde a arca passou. A presença de Deus. E aí tem os momentos em que você olha para Sansão e fala, vacilão. Mas você olha para Josué e fala, ô Jesus, quero ser igual. Você olha para Moisés e fala, eu quero ser igual. Eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero ver Sassa, eu quero ter o Senhor do lado ali o tempo todo, eu quero ter essa direção. E a Arca da Aliança, hoje, aí vamos trazer ela para os dias de hoje, né? As pessoas hoje querem trazer algo que simboliza a presença de Deus, mas acaba... Como é que eu vou te explicar isso, né? Trocando, fazendo dela um bezerro de ouro. Então, porque a gente sabe que ela é simbolicamente a presença de Deus e ela também aponta para Cristo e ela se faz necessário sumir do mapa. Ela sumiu. Sumiu. Ninguém sabe Ninguém mais. sabe até hoje. Graças a Deus, porque se soubesse, ia ter crente de frente a ela e não ia olhar para a cruz. Tem pessoas que fazem. Não ia olhar para a cruz. Tem pessoas que fazem, né? A arca como símbolo colocada nas igrejas e tem pessoas que olham aquilo como algo santo e divino ainda. Mas vamos tentar pegar a base lá de trás. A arca é o único objeto que está dentro do lugar santíssimo. Único. E dentro do lugar santo, a fonte de luz é o candeeiro, o candelabro. Dentro do lugar santíssimo, não há fonte de luz. O véu que separa e não pode entrar dentro do lugar santíssimo de maneira alguma, a não ser uma vez por ano com sangue na mão. E amarrar. E é por isso que Jesus ele com vai Ciro? dizer em João 14, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? A palavra no hebraico para pátio
é caminho. A palavra no hebraico para lugar santo é verdade. A palavra no hebraico para lugar santíssimo é vida. Então Jesus está dizendo, eu sou o pátio, eu sou lugar santo, eu sou lugar santíssimo. Qual era a única forma que entrava no lugar santíssimo? Com o sangue do cordeiro em uma bacia, em uma vasilha. Matava-se o cordeiro, separava o sangue, queimava no altar. Altar é lugar onde eu morro. Queimava-se no altar. O sangue era levado pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. O primeiro objeto que separava no lugar santíssimo para o lugar, do lugar santo para o santíssimo, o último objeto ali, era o altar de incenso. E esse altar de incenso, ou o incenso que acendia-se ali, era exclusivo para aquele altar, simbolizava oração e adoração. Então, o sumo sacerdote, ele achegava aquele incenso próximo do véu, aquele ambiente enchia da fumaça do incenso, e ele entrava, aspergia com sangue 7 vezes no propiciatório, e o Senhor recebia o sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Se pecou, alguém tem que morrer. Então, todas as vezes que entrava-se no lugar santíssimo para ter diante da arca, era com sacrifício. Então, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só entra no lugar santíssimo com o sangue do Cordeiro. Não há outra forma de acessar a arca, se não for pelo sangue do Cordeiro. O dia que eu consegui compreender essa jornada, né, essa atitude da propiciação e a cruz, e vendo Jesus sendo morto no Calvário, eu entendi que a gente precisa fazer essa propiciação todos os dias na nossa vida em relação ao outro. É muito difícil você ver alguém orando em intercessão, pedindo Deus perdão pelo pecado do outro. Ah, sim. Principalmente quando esse pecado do outro é contra você. É muito. O dia que eu entendi, eu falei, eu preciso fazer a mesma coisa todos os dias. Há uma necessidade em que eu interceda todos os dias, Senhor, perdoe o meu irmão, perdoe o meu colega, perdoe as pessoas pelos pecados confessados, pelos não confessados. Ajuda ele a vencer nisso. O sacerdote carregava no peito as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e carregava nos ombros 2 pedras de ônix, também simbolizando as 12 tribos de Israel. Nos ombros carregava o peso que era de interceder, e no peito carregava o peso de representar cada tribo. O sumo sacerdote é que tinha acesso ao lugar santíssimo uma vez por ano, como nós acabamos de dizer. Ele tinha esse aspecto de intercessão. Era ele que levava do homem para o Senhor. Era ele que pegava a oferta do homem e apresentava a Deus. Aí lá na frente, quando nós vamos ver o nosso irmão Pedro escrevendo na segunda epístola, dizendo que nós somos povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, como igreja, temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer valer aquilo. A mesma coisa, porque nós somos a intercessão dos homens. A igreja tem nos ombros a responsabilidade de interceder pelas nações, de interceder pelos não crentes, aqueles que estão com as vistas fechadas. E se o pecado deles for contra você, né? Intercede a si mesmo e perdoa-os. Não é fácil, mas é necessário. É igual se submeter à liderança. As pessoas não se submetem, por exemplo, a uma liderança política porque é avessa àquela posição política. Uai? Aí muda aí onde. Mas é verdade. Entramos num aspecto que toda a liderança foi entorgada pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, independente do seu gosto ou não, submeta-se. Mas só abrindo um parênteses aqui nesse gancho. Nós precisamos submeter as lideranças até onde a palavra do Senhor não é ferida. Na verdade, vamos pegar aí as tábuas da lei e entrar nesse gancho aí. A gente tem um compromisso. Com a palavra acima de tudo. Com a palavra acima de tudo.
E o compromisso, vamos resumir a nossa conduta moral, né? Civil, ética e espiritual também. Então, o primeiro compromisso, ele é vertical, com Deus. Pronto. O segundo, com meu irmão. Resumir a sala. Maravilha. Acabou. Jesus Então, fez isso. Então, se a Amar Deus sobre todas as liderança, coisas, se a liderança mandar executar algo que fere a palavra, o aí seu eu fico com a compromisso primeiro é palavra. com Deus. Isso. Primeiro é o seu compromisso. Sabemos é que com Deus. toda autoridade entorgada é entorgada pelo Senhor, seja ela na questão de segurança, política, seja na empresa, seja na igreja, liderança. Eu preciso estar debaixo da obediência da liderança, até que não fira as escrituras. Porque, independente, se seja um político que faça as leis, seja vereador, seja deputado federal, os legislativos que fazem as leis e que ferem as escrituras, não, eu vou ficar com a escritura. Seja também um líder espiritual que dê uma direção fora das escrituras, não, eu vou ficar com as escrituras. Eu vou ficar com o meu primeiro compromisso. Ótimo. O meu Então, primeiro compromisso é com Deus. Se a gente tem esse compromisso, toda autoridade é ele é a base de tudo. É a base. É a base de tudo. Conta pra gente sobre a obra que o senhor está escrevendo. Então, Eita. Acabei de escrever um livro. Hoje, dia 11, eu recebi o contrato da editora para poder assinar, para poder começar a fazer todo o trabalho de diagramação, edição, capa, essas coisas. E tive a honra de escrever um livro com o tema Jesus e o Tabernáculo. Que lindo. Descobrindo os segredos do Calvário no Tabernáculo. Por isso que eu sou tão apaixonado com esses textos, esses temas. Porque quando a gente vê que o Senhor estava mostrando a cruz em tudo, né? Estava mostrando o aspecto de Cristo Salvador, da remissão, da justificação em todo o processo do tabernáculo, pelo menos uma vez ao ano, e com os hebreus diariamente, quando o tabernáculo era montado. O tabernáculo foi montado pelo menos 140 vezes, 40 vezes, pelo menos 40 vezes. Só interrompendo um minutinho, mas abrir algo assim específico na fala do pastor Dantas. Quantas vezes o tabernáculo foi montado e remontado? Pelo menos 40 vezes. Pelo menos 40 vezes. Isso. Pensa. Sobre a direção, sobre a supervisão de pessoas, né? Moisés sempre ali. Sim. E aí a gente vê líderes hoje que não estão levanta uma, duas, encerra. Minha irmã, e nós estamos falando de uma obra, de um trabalho braçal gigantesco. Aí a gente volta aqui e falar que a igreja do Senhor hoje falta pessoas para trabalhar. Sim. E nesse tempo aí, faltava? Ah, não. No livro de Números vai apontar que quem estava na direção e com a responsabilidade de montar e desmontar o tabernáculo eram os filhos de Levi, né? Gerson, Merari e Coate. Todos os 3 filhos, sempre os filhos de Levi que faziam esse funcionamento. Um cuidava da tapeçaria e das cordas, outro cuidava da estrutura que estava ali, e o outro cuidava dos utensílios. Então era de uma forma ordeira. Os coatitas eram responsáveis de carregar a arca. Todos os utensílios, não só a arca, todos os utensílios. Tudo que era santo, eles tinham que carregar. Todos os utensílios, o altar de bronze, o altar de incenso, a mesa. Olha igreja, povo que tá aí vendo, e tinha que carregar descalço, tinha todo um processo. E aí, às vezes, a gente vê uma dificuldade na igreja de seguir processos. Sim, a arca, por exemplo, tinha que ser coberto com um pano azul. Não poderia ser levado de qualquer maneira e não poderia ser outro que não fosse das tribos. Exatamente. Além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da casa de Coate. Então, assim, no livro de Números, capítulo 4, vai mostrar que tem pelo menos 8.000 levitas na disposição. Porque levantava-se de 30 a 50 anos, o Senhor disse.
Levanta os filhos de Coate, os homens de 30 a 50 anos, para executar a obra. E conforme cada família, o Senhor ia separando a sua execução. Então, tinha 8.000 homens disponível para fazer isso. Então, quando desmontava e montava o tabernáculo, nós estamos falando de toneladas. É muita coisa. Nós estamos falando de pelo menos 3 toneladas, quase 3,5 toneladas de prata. Mais de 2 toneladas, quase 2,5 toneladas de bronze. Nós estamos falando de quase 1 tonelada de ouro que estava envolvida. Então, só de prata, bronze e ouro, nós temos aí 3, 5, quase 7 toneladas. Nós estamos falando de toneladas, 7.000 quilos, É muita coisa. quase 7.000 quilos espalhado em tudo. Então, aí tem os tecidos, tem as madeiras que envolvia todo o processo. E eles precisavam fazer essa remoção e montava aonde Deus determinava. Então, quando a nuvem movimentava, Vinha a direção. eles vinham, desmontavam o tabernáculo, cada um na sua, na sua posição, na sua área, e quando a nuvem de Deus parava, eles montavam o tabernáculo. Sempre na mesma posição. A porta virada para o nascer do sol e as costas do tabernáculo viradas para o poente. Jesus é o princípio, o sol da justiça, que é o único acesso à porta. Jesus é o alfa, ele é o ômega também. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é a porta, ele é o sol da justiça, ele encerra todo o processo. Então, sempre do mesmo jeito. E quando o tabernáculo ele é montado pela primeira vez, e pela primeira vez ele é montado, depois montado sempre da mesma forma, o Senhor também manda fazer um acampamento em volta do tabernáculo. E esse acampamento é o tabernáculo no meio e distribuído o povo de Israel. Minha irmã, eu fico maravilhado com o Senhor. Porque nós estamos falando de um povo que ficou 430 anos no deserto com a mente escrava. E o Senhor, ele liderou tudo através de Moisés. Eles não poderiam acampar aonde eles quisessem. Eles acampavam aonde Deus havia determinado. Leste, oeste, norte e sul. Tabernáculo no meio. A família de Moisés, junto com os levitas e todas as outras tribos em volta. Eram 4 grupos de 3 tribos. Quando você vai fazer a soma e você vê o acampamento de cima, o acampamento de Israel formava uma cruz. Dá para mostrar? Dá? Isso é maravilhoso. Dá para colocar a imagem? Eu tenho uma imagem aqui, só simbólica, do primeiro acampamento. Deixa eu procurar aqui rapidinho. E a cruz também. Aliás, os utensílios também formava aqui, ó. Manda aí que eu vou mandar para ele, para ver se dá para colocar lá. As pessoas não tem, acho que é a cultura também da leitura, né? E desconhecem toda essa trajetória, toda essa jornada aí de Moisés, todo o livro. Eu não consegue. Não tô conseguindo aqui, mas na edição eles vão colocar aí. Tá. Tá ok? Tá ok? Na edição coloca. Aí eu vou mandar o acampamento e também a posição dos utensílios. Também formar a cruz. Para ver o formato da cruz. Porque os utensílios o altar de bronze, entrou na porta do tabernáculo, o altar de bronze. De todas as vezes que eu já li, estudei, e eu vi, tudo aponta para a cruz. Tudo aponta para Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, mas ver esse formato do acampamento, não, eu ainda não tinha visto. É maravilhoso. Porque, assim, veja bem, o Senhor ele manda colocar na parte de cima, né? Benjamim, Manassés e Efraim. Leste. Norte, Judá, Isacar, Zebulon. Do lado oeste, Dan, Azer, Naftali. Gade, Simeão e Ruben. Ele manda essas 3 tribos, aí cada tribo tem uma tribo líder com um estandarte.
É. Aí cada tribo vem Com com o estandarte. símbolo, Aí o estandarte de leão, de águia, de homem, de touro. leão, Judá. Por isso que ele é da tribo de Judá. Ele é Então, o leão da tribo de Judá. cada um com o estandarte simbolizando. Aí João ele vai desaguar isso e vai mostrar essas facetas de Cristo lá na frente, mas isso já está no E tabernáculo. cada tribo também era responsável por assumir um comando ali desse grupo de pessoas, né? Uma responsável pela cultura, Os outra negócios, pelos negócios, sim, pelas fundições, pela isso, formação dos reis. isso. Então, assim, é uma liderança muito pontual. Mas Muito, quando muito nós bem falamos desse organizada. acampamento, aí vem o número de homens que eram contados. Aí o número de homens, a gente vai ver o acampamento feito, o acampamento ele forma uma cruz. Aí o Senhor determina onde coloca cada utensílio. Primeiro vem o altar de bronze, logo em seguida vem a bacia de bronze polida no pátio. Dentro do lugar santo, do lado direito, vem a mesa de pães. Do lado esquerdo, o candeeiro, o candelabro. É. Um pouco mais à frente, o altar de incenso. Então aí você já começou a desenhar a cruz. E no lugar santíssimo, a arca. Arca. Então, a posição dos utensílios determinado pelo Senhor, não foi Moisés que pensou, vou colocar assim, 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 não. Também forma a progressão de salvação e intimidade. Porque, primeiro, entra-se pela porta, que é Cristo, não há outro acesso. Meu menino, um dia desse, me perguntou, pai, e se Jesus não viesse, como a gente faria? Eu falei com ele, se Jesus não viesse, não morresse por nós, não teria salvação, porque não há salvação fora de Cristo. Então a porta do tabernáculo, que é única, está determinando que o único acesso é Cristo. Então entrou por Cristo, primeiro, o altar. O altar é o quê? O lugar onde eu morro. Entrei, subi no altar de bronze, morri, sacrifiquei, deixei meu coração ali. Logo em seguida vem a bacia de bronze polida. E a bacia de bronze polida não tem madeira, é bronze puro, aonde reflete a imagem, aonde eu me lavo, aonde eu batizo. Então eu aceito Jesus, morri para o mundo e batizo nas águas. E quando eu entro para a intimidade maior, então pode ver que é uma progressão de vida com Deus. Quando eu entro para o lugar santo, dentro do lugar santo, existem 4 cobertas, 4 couros, de cima para baixo. O único tecido que vai mostrar, o único tecido que mostra os querubins é o tecido que está por dentro. Porque o tecido que está por cima é o tecido de texugo, que é o tecido de animal marinho, como se fosse enrugado, beleza alguma há nele. Agora, o tecido por dentro é desenhado querubins e é de púrpura. Só por dentro que a gente vê a beleza e a santidade de Cristo através dos querubins. Oh, glória a Deus. Quando nós entramos nesse lugar santo, a primeira coisa que a gente vê do lado direito é a mesa de pão. Pão fala de providência. Pão fala de terra. Pão fala de alimento diário. São 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. Do lado direito, do lado esquerdo, os 7 espíritos, que é um candelabro só, com 7 braços, e ao fogo que acende o candelabro é o fogo que acendeu o holocausto. O Senhor acendeu e não apaga. Ele é limpo. Nossa, é lindo demais. De quando em quando. O sumo sacerdote, na verdade, os levitas, os sacerdotes entram e vão limpando um por um. O do meio limpa-se por último, porque limpa e coloca azeite, limpa e coloca azeite. E o fogo não apaga. Aí um pouco mais à frente. Volta aí nesse limpa e coloca azeite. A forma. Limpa e coloca azeite, limpa e coloca azeite. Porque eles não apagavam todos, porque o fogo não podia apagar. Então o que eles faziam? Eram 7 braços, né? Então o sacerdote, quando ele ia limpar, ele tinha que limpar e trocar e colocar azeite. Então ele apagava o fogo de uma arte, limpava
punha azeite e com aquele fogo ele acendia de novo. A chama não apagava. Limpava e mantinha o fogo aceso. E a arte central era limpa por último, conforme os costumes. Limpava-se por último e mantinha o fogo aceso. E na frente é o altar de incenso. Tem muitas pessoas que pensam que a adoração está ligada a louvor. E a adoração não está ligada a louvor. Não. O altar de incenso é aceso com fogo do altar de sacrifício. O altar de sacrifício e o altar de incenso está interligado. E a palavra no hebraico, na Bíblia Sagrada, na história de Israel, geralmente está ligada a um acontecimento. Aí quando nós vamos ver a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, é quando Abraão está subindo com Isaac no monte e está dizendo assim, com os seus servos, subiremos, adoraremos e voltaremos. O que Abraão ia fazer em cima do monte? Sacrifício. Então a palavra adoração está ligado a sacrifício. O altar de incenso está ligado ao altar aonde eu morro. Eu não adoro se eu não morrer. Não tem como. Primeiro eu morro, depois eu adoro. Nossa. É tremendo. É tremendo. E é muito forte. o altar de incenso vem com 3 aspectos. O incenso é feito de 3 matérias-primas. E essas matérias-primas também têm seus significados. Se deixar, nós vamos ficar aqui Também até... tem um porquê. Ainda Tremendo. E tudo aponta para Jesus e O a sua obra essencial redentora. é compreendermos hoje que a gente tem, principalmente ali, todos nós, como cristãos, temos que ter uma responsabilidade vertical e horizontal. Mas os líderes, a liderança, passa uma mensagem dentro desse padrão de acender, apagar, limpar e acender de novo. Deus falou isso aqui comigo agora. Era A liderança precisa hoje passar por esse processo de apagar e acender de novo. Limpar, encher. o candeeiro, ele simbolizava o Espírito Santo. Era a única fonte de luz dentro do lugar santo e santíssimo. Ali dentro não tinha outra fonte de luz que não fosse essa chama. Porque o fogo que acendia o incenso não era para manter fogo, era para manter fumaça. Então a matéria-prima que era feito o incenso era feita assim, pegava as matérias-primas, amassava como sal e fazia realmente um pozinho. Todas as 3 matérias eram amassadas. Tanto um como os três eram amassados. Colocado, acendia e fazia como incenso. Pegava o fogo, mas aquele apagava a chama e mantinha a fumaça. Agora o candeeiro não, o candeeiro mantinha a chama. O azeite é o Espírito Santo, a 7 arte é o Espírito Santo, a iluminação é o Espírito Santo, o fogo é o Espírito Santo. Então não há outra fonte de luz em nós que não seja pelo Espírito Santo de Deus. E essa manutenção, ela precisa ser constante. Todos os dias. Não dá para manter uma vida acesa com a chama do Espírito Santo se não houver uma manutenção diária. Não dá. Vamos encerrar aqui, mas eu quero entender, quero que a gente passe para as pessoas, né, sobre essa manutenção da liderança. Quando eu falei que Deus me chamou essa atenção sobre esvaziar, limpar e encher. A liderança hoje, e há muito tempo, né, ela precisa ser descortinada, vamos falar assim. E muitos líderes acabam tentando se esconder. Quando tem vontade de aparecer, tem uma motivação, na verdade,
errônea, não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, ela vai aparecer de forma mais natural, não é verdade? E o natural de Deus é a gente se esvaziar, a gente limpar. Limpar mesmo. Limpar das nossas atitudes, limpar, ajustar a nossa rota com a de Cristo e deixar ele encher. Encher com a direção dele, encher com o que ele tem para nossas vidas enquanto líderes. Eu quero que você passe uma mensagem para esse público. Como é que esse povo vai tomar uma direção da parte de Deus dentro de se esvaziar e se encher? Dentro desse aspecto, nós estamos falando em relação ao candeeiro e a única fonte de luz que tem dentro do lugar santo. E se a gente compreende isso, que a única fonte de luz que há em nós é o Espírito Santo, não nossa, não vem de nós, a gente já está um passo à frente. Spurgeon diz que na nossa santidade há pecado. Então, não há santidade em nós. Não há bondade em nós. Não há paz em nós. O que nós temos vem dele. Eu creio fielmente o que Calvino fala, na verdade, Armínio fala sobre a depravação total do homem. Calvino também. Então, Calvino também fala sobre isso. A depravação total do homem. Então, todos foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Entendendo isso, eu compreendo, se eu não buscar na fonte que é Cristo, eu não vou conseguir obedecer à direção direta do Senhor. Eu vou fazer como Moisés no começo. Eu vou pensar que eles vão entender e vou fazer errado. Vou matar alguém e vou enterrar um corpo. Charles Swindoll diz, e eu acho tremendo essa ponte que ele fala, que Moisés sozinho não conseguiu enterrar um corpo. Mas na direção de Deus, ele enterrou um exército de faraó inteiro no mar. Sem pôr a mão em ninguém. Então, se nós estamos debaixo da direção de Deus, e eu gostaria de ressaltar que na nossa nação, ainda que muitos dizem, ainda que muitos pregam, ainda que muitos falam, que a igreja não é mais a mesma, que as coisas estão de ponta cabeça, eu creio num povo seleto que é separado pelo Senhor e tem feito a obra de maneira zelosa, ordeira. O Senhor está curando. O Senhor está operando, o Senhor está salvando, o Senhor está operando grandiosamente nos nossos meios, no nosso meio. Mas parece que dá like ressaltar essa parte pecaminosa e errônea que está na igreja. Mas lembrando que ainda tem 7.000 que não se dobraram. E a igreja está de pé e funcionando. Mas para esses que pensam que a luz está nele e ele tem luz própria, ele já está na treva. Já. Esse que pensa que ele prega e é ele que opera, esse está nas trevas. Porque a senha é o nome de Jesus e a palavra é dele. Não importa a fonte que vem, a palavra sendo de Deus, ela vai provocar aquilo que só ela provoca. Salvação, purificação, remissão, cura, transformação, é o que a palavra provoca. Então precisamos manter a nossa vida no altar e ter manutenção diária. E com isso... Lembrando que manutenção é intimidade com a palavra, leitura com a palavra, oração, arrependimento, renúncia, busca, entrega, se capacitar, buscar a direção de Deus. E servir. E servir. Essa é a manutenção diária. Amém. Que precisamos ter para que sejamos cheios de Deus. Amém. Se não for assim, não tem como ele nos encher. Não. Quando ele for encher, já está cheio de alguma coisa que não vem dele. E o que há de bom em nós vem dele. Não é nosso. Vem dele. Quero agradecer o pastor Dantas, agradecer vocês. E já aproveitando, o nosso canal está crescendo. E você que está aí nos assistindo, temos público e já até fora do país. Olha que maravilha. Chegamos lá na Europa. Oh, glória! Glória a Deus. Quero pedir para vocês que compartilhem, continua comentando, compartilha, curte,
para que essa mensagem possa chegar levando luz, a luz da palavra, a tantas outras pessoas também e venha fazer parte dessa construção de liderança. Muito obrigada, viu, Amém. pastor Dantas? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversando sobre esse assunto tão importante que é a liderança na direção de Deus. E dentro desse foco aí, com o personagem Moisés, que ele é ímpar na Bíblia Sagrada. E já quero também dizer aos irmãos que daqui a 2 ou 3 meses o livro sai do forno e Eita. quem sabe voltar aqui para poder Com divulgar, certeza. apresentar e poder contar com vocês aí no compartilhamento também dessa obra que o Senhor me deu. Muito obrigado. E Deus continue te abençoando poderosamente. Amém.